Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Então, Paulo, Então, Sérgio, tudo bem? tudo bem? Andamos no vestuário militar ainda? Ainda andamos no História Militar, O último programa estávamos com os hoplitas os gregos, ocultas gregos. a questão da simbologia, o imaterial simbólico, Sim, o princípio da informologia não formal. não é? sim. Também fizemos aquela pequena abordagem àquilo que identificava o guerreiro no campo de batalha, os escudos, com os símbolos das cidades, Sim, como basicamente. forma deles se identificarem. Havia outros fatores, mas isto era algo que era Isto já remete para o simbólico. exatamente posto da simbologia. É um facto. Quer dizer, é a uniformidade através do simbólico. Neste caso, que nos desculpem os nossos ouvintes, nós temos que também falar para os nossos, para quem nos assiste, subscrever o canal e deixar o gosto. É importante. Portanto, vamos continuar no Mediterrâneo. Sim, há bocado em conversa off, o Paulo dizia que íamos Íamos ser o sonho de muita gente que acha que o Império Romano era uma coisa lindíssima, toda uniformizada, assim, não é, tipo Reich. é que mal. Sim, está bem, águia, ok. Não é, de todo, não. Aliás, aquilo que nós consideramos que seja a história militar de Roma, primeiro é muito vasta. Estamos a falar de algo que é vasto, que sofre imensas mutações e não corresponde nada aos arquétipos que são montados, não é só por Hollywood, por alguma literatura romantizada do século XIX, e é a partir daí que depois se vai criando uma série principalmente a aparência do soldado e depois do legionário romano. Porque isto até remete-me que o Facebook tem coisas interessantes. Uma delas foi, e eu vou tentar apanhar, não sei, aqui não passou, uma última realização cinematográfica italiana que é Il Primo Re, o primeiro rei, que é precisamente a história de Roma e de Remo, a fundação de Roma. Eles exageraram. Eu já vi o trailer, as pessoas podem procurar, é Il Primo Re, e eu fico na dúvida se estou a olhar para o Guerra dos Tronos, para a série Vikings, ou para uma recriação do Neolítico. Portanto, fiquei um pouco na dúvida, mas estou a falar por um trailer, não posso julgar o filme na totalidade, mas realmente mas se a intenção é retirar todo o arquétipo, isso consegue. Portanto, nós vemos uma data de gente cabeluda, de grandes barbas, com espadas, etc. Portanto, Sim. ok. Que corresponde aquilo que militarmente se define como Roma aos sacred bands, aos bandos sagrados. Aqui repito-me um bocado daquele famoso programa em Nilo Tempora, que era Roma, era uma série de aldeias num alto de 7 colinas, estou a usar os arquétipos, desculpa, que se vão juntando até formar uma entidade urbana, que é Roma, mas que está ali perdida no meio de civilizações fortíssimas, potências mediterrânicas, no Mediterrâneo, potências estratégicas, como é o caso dos etruscos, como é o caso dos samnitas, como é o caso dos sabinos. Roma é uma cidade-estado que se conforma dentro de uma área linguística definida que é o Lácio, e daí latim. Isto também é um bocado mais de história que uniformologia. Eu costumava brincar um bocado com a situação de Roma, a dizer que durante muito tempo Roma era um saco de pancada dos etruscos. Primeiro como guardadores de cabras e agricultores, e depois nas suas primeiras entidades urbanas, até porque a história formal de Roma, a famosa data que se arranja, obviamente, que é uma data convencionada, 754, ao ser Abur Condício, teria sido a data respeitante a que Rómulo teria feito o ritual de traçar o Pomerium à volta da cidade, que é um ritual etrusco,
com um boi e um arado, e depois matou o irmão. Portanto, as tais, começamos a entrar aqui nas fábulas do poder e na militarização formal da entidade latina, que é Roma. Ora, esses sacred bands, eu digo o termo sacred bands porque é dos artigos vem um pouco da leitura dos investigadores anglo-saxónicos que trabalham muito bem este período, sem desprimor para outros, mas é curioso que este período é muito trabalhado por investigadores anglo-saxónicos. Estes bandos sagrados, o próprio nome diz tudo, traduzido, sacred band, bando sagrado. O que é que isto infere? Bando infere que há uma série de pessoas, de guerreiros, que se vestem ou que se equipam para a guerra, em que a arqueologia também traz aqui alguma evidência, nomeadamente através de desenhos cerâmicos, de várias formas. Entre elmos cónicos, completamente estranhos, escudos do tipo grego e scutum, do tipo celta ou do tipo samnita, em que entram machados, entram lanças, mas são bandos. Ou seja, não haverá algum tipo de organização em termos de campo de batalha e quando aqui estamos a falar em campo de batalha é possivelmente os romanos no seu início a tentarem se defender daqueles que os vão dominar durante algumas gerações, são os etruscos. Ou seja, nós começamos a considerar a história de Roma com a monarquia etrusca, portanto, com os tarquínios, até à expulsão das dinastias etruscas e parte delas também romanas, para a constituição da República Romana em 503 a.C. Se passarmos muito rapidamente por estes bandos sagrados, eles têm toda uma série digamos assim, de rituais. Portanto, a componente militar é muito ritualizada, tendo em conta questões religiosas e que tem a ver, ainda estou um bocadinho na sombra, entre o que é a cultura latina e a cultura etrusca, ali, porque apesar de serem inimigos, também se influenciam. Não é? E de todos, dos dois, de onde é que vem a influência que depois, a certa altura, os domina? Da Grécia. Sim. Posso falar, sem ser perigo de ser martirizado, de uma falange etrusca e depois uma falange romana. Ou seja, ou pelitas etruscos, ou pelitas romanos. Quem é que vai fugir um pouquinho ao padrão? Quem é mais imaginativo? Aquele povo que anda sempre ali, que eu já falei várias vezes, que são os samnitas. E nesta altura, da Europa Central e para a Europa Ocidental começam a entrar influências daquilo que, pronto, é um grande guarda-chuva terminológico, são os celtas. Inclusivamente, os gauleses já tinham tomado de assalto Atenas, ou a Península Grega, no século IV ou V. E a Itália também não é exceção. Portanto, há a entrada de migrações celtas que têm o seu próprio tipo de armamento e que também estamos a falar de bandos guerreiros, de organização militar muito... Aliás, aí isso vai se estendendo ao longo da história a maneira de combater dos gauleses, dos batavos, tudo que é aquilo que nós consideramos celtas. Eu estou a chamar celtas, mas sim, uma forma de... E germanos, povos germânicos, germano-celtas, isto é tudo uma grande misturada. Passa a expressão. Há toda uma movimentação, há imensas movimentações bélicas dentro da bota italiana em que Roma realmente lentamente se vai impondo, mas adota o modelo militar grego, pelo menos vamos considerar para o período, logo no início do estabelecimento dos consulados. Portanto, será que já lhe chamavam legio? Possivelmente sim. Se calhar não lhe chamavam falange, não. Mas era a legião romana que as pessoas estão habituadas a ver nos livros, nos filmes. As primeiras legiões romanas não é nada disso. A primeira legião romana é claramente uma falange de tipo grego, mas com romanos. Romanos esses, vestidos, vamos ao termo, vestidos à grega, com elmos etrusco, agora podemos chamar-los etrusco-coríntios, porque depois há variações que vão durar muito tempo, que já não é o elmo em si, mas é a tipologia. Elmos do tipo negal, como eu já referi há bocado. Está toda uma variedade de material de guerra que vai caracterizar o guerreiro romano. Eu estou a evitar de chamar legionário. Sim, nesta fase ainda não é o legionário, é o guerreiro romano. Portanto, aqui o que dá para perceber é que se funciona na Grécia, portanto, se tem algum grau de sucesso na Grécia, vamos copiar numa primeira fase.
E é isso que acontece. E porquê Eles que se copiam? Porque é uma fórmula, para já, de sucesso. Exatamente. De sucesso também porquê? Eu, no programa anterior, se calhar não concretizo agora. Eu acho que cheguei a dizer que o guerreiro grego não seria o melhor soldado de infantaria a nível individual. Ou seja, a falange permite ter um corpo eficiente de tropas sem lhe dar um grande treino individual, porque, no fundo, é uma massa que se apoia uma à outra. São homens que estão ombro a ombro, que dependem um dos outros. O segredo da falange é nunca se desmanchar. É manter-se ali como um bloco de granito, passa a expressão, de gente. Porque um guerreiro grego, eu não estou a desmerecer em maneira nenhuma o valor dos gregos. Até porque o modelo até é exportado para o caso da Itália. Bom. Mas a verdade é uma. Um guerreiro grego sozinho é capaz de sentir um pouco indefeso porque não tem o treino, nunca teve a formação, porque não é um soldado profissional. É um miliciano, é um cidadão que pagou o seu armamento e cumpre o seu dever para com a cidade. O hoplita romano não é diferente, porque também temos a questão da cidadania. Sim. É um exército cidadão, mas que não é um exército profissional. Os exércitos gregos não são profissionais. Os primeiros exércitos romanos não são profissionais. São exércitos de cidadania com o mesmo conceito do grego. A profissionalização do exército acaba por ser vai ser uma das questões fundamentais naquilo que é a Roma. Vamos ver até uma questão cronológica. Vamos deixar de preocupar quantos programas vai durar esta questão do vestido do militar. Bom, vamos ver uma questão cronológica. A verdadeira não. A uniformização estrutural do exército romano é com a renovação de Mário, em 110 a.C. E estamos a falar, não é da uniformização da cor das túnicas, porque elas podiam ser brancas, podiam ser azuis, vermelhas, etc. Não, estamos a falar da uniformização de um vestuário de combate. O mesmo tipo de capacete, elmo, ou galé, ou cassis, que quisermos chamar do tipo Montefortino. Eu já vou dizendo isto porque vão aparecer as imagens. Sim. Sim. A generalização do scutum, de origem samnita e celta, que vai ter várias formas. Portanto, o abandono do oplon grego. O oplon grego vai permanecer, eu dei um salto de 400 anos, mas é só para dizer uma coisa, o oplon grego ainda vai permanecer na posse, por exemplo, ainda no século II a.C., de quem? Dos legados, dos tribunos, dos generais. É curioso como o material de origem grega, que ainda é continuado a fazer, é para quê? É remetido para o estatuto. Não acha curioso isso? Sim. Sim. Ou seja, quando estamos na origem do sistema militar romano, em que eles se vestem e equipam para a guerra à grega, é uma questão de igualdade de cidadania. O cidadão romano que também tem o direito e o dever de prestar, ainda vai um pouco na filosofia grega. Eu vou combater por Roma. E que agora não é Zeus, que Júpiter me auxilia e o Júpiter e depois toda a sua imensa peleia de deuses, deusinhos e deusões. Não por esta ordem. Bom. Portanto, essa questão da uniformidade, talvez, se vamos um bocadinho ao arquétipo, sabe que Roma é tema sempre para todas as publicações. Eu se abrir online o que é o Roman Legionary, Deus-me livre, são 110 mil resultados. E se eu ponho Early Roman Legionary, continua a ter muitos resultados. O que é que aparece na investigação e naquilo que é a ilustração do hoplita romano? Qual é o ponto? O que é algo que seja que me tem surgido? A cabeça da Medusa. Pintada nos óplons romanos. Ok. A Medusa. Ela não é verdade, não sei. Mas tem sido algo que os ilustradores e os investigadores têm um pouco proponenciado isso, de usar a Medusa como algo que representa a cidade de Roma. Neste caso, a cabeça da Medusa acaba por ter o mesmo efeito que tinha o A grego no... O A grego ou a Moca de Hércules para outras... Eu acho que... não sei se é a Arbeia, talvez, a cidade da Arbeia. Isto no plano grego. Sim. Mas... pode não ser só a Medusa. Depois também tem-me aparecido algumas ilustrações muito interessantes. Eu aí discordo completamente, porque a Medusa assim, é um símbolo mitológico
que faz parte. A mitologia grega também se espalha por todo o Mediterrâneo. Sim. Para quem Sim. é também uma componente cultural. Lá está. Não podemos estar a falar de uniformologia sem falar de tudo cá ao lado. Já me apareceram algumas ilustrações muito interessantes entre os escudos, os óculos primitivos romanos com a loba. Não acredito. Isso é muito... Não. Isso já é... Não. E tem-me romantizado. aparecido também interpretações de ilustradores mais sérios que tentam pôr algo muito difuso na ilustração, porque não se tem a certeza. Mas o hoplita romano seria olhar para um hoplita romano, olhar para um hoplita grego, a diferença estava no escudo. E no armamento também não havia diferenças, porque continuava a ser um sistema de guerra Com a lança. de choque. Agora, o problema é quando, dentro da própria Itália, alguém decidia inovar. E os samnitas decidem inovar. Os samnitas também usavam falanges. Só que, e também possivelmente usaram os escudos redondos. Parece que nós estamos a fazer programas sobre óplos. Mas é a coisa mais uniforme que aqui podemos dizer. Todo o resto varia. O escudo é algo que é curioso, como o escudo grego, é algo que nós podemos dizer que é tão uniforme hoje como temos um exército atual todo com o mesmo tipo de capacete. Com o Fritz, que agora entrou na moda. Até os russos têm capacetes do tipo Fritz, de fibra. Não está a ver. A lança, etc. Os samnitas, eu, que foi leio por desporto, leio por gosto e também para o programa, de repente aparecem até nem sei se é nas Forcas Caldinas, com um sistema militar completamente diferente e disruptivo, que foi pegar na falange e dividir-la numa quadrícula. Não foram, se calhar, os romanos e os inventores do sistema manipular, da abertura, da criação da legião manipular, ou seja, do quadrado de xadrez. Possivelmente foram os samnitas. Já li isso. Isso o que é que infere? Infere que temos um povo que vai ser absorvido, que vai dar muitas dores de cabeça ao Senado de Roma. Muitas. É um povo que resiste. Quando os etruscos foram rapidamente absorvidos para dentro, não foram, atenção, não houve genocídios. Os romanos não caíram nessa asneira. Não. Aliás, mesmo durante a República, eram famílias patrícias de Roma, tinham ascendência etrusca, isso até dava estatuto. Os romanos não cometiam o erro de subestimar os seus vizinhos, sabinos, etc. E mais tarde samnitas. Mas os samnitas eram, que eu penso que, aliás, eu vou pôr numa imagem com o mapa, a localização, vai ser um mapa um bocadinho retalhado, dos samnitas, que digamos que se desenvolvem numa área mais montanhosa da Península Italiana, não sei se é perto aos Apeninos, com a influência que lhes chega dos celtas, que entretanto entraram os címbaros, etc., que entram pela volta. E também com, não digo só a influência, mas também o repensar, porque pouco se sabe sobre os samnitas. Pouco se sabe e não é nenhum mistério. As pessoas é que se calhar não estudam a fundo a civilização. Já. Ainda continua a ser um pouco mais misterioso os etruscos. Mas sobre os samnitas, se são os samnitas que vão abrir a falange para uma quadrícula manipular, ou seja, das cortes em xadrez, o que é que isso quer dizer? Em termos do vestuário militar, ora bem, continuamos a ter esse campo da variedade. Se me pergunta qual é o símbolo de Samnos, o que mais se conhece dos samnitas é uma espécie de um quadriculado colorido que eu vou pôr em imagem. Portanto, há uma certa uniformidade, um tipo de decoração dos seus escudos que é tipicamente samnita. É difícil de explicar, é quase como um esquartelado vermelho, branco, mas isso está entre a evidência arqueológica e alguma especulação partida. Nesse tipo Digamos que há umas cores nacionais. Cores nacionais. E esse tipo de uso de jogo de cores não será de influência celta? Porque eles pode ser, eles tinham mas mais tendência ao uso de cores para... Também temos que, por vezes, nós caímos sempre um pouquinho na tentação. A influência de fulano, a influência de... Não. Temos que contar também com a criatividade própria. Mas os samnitas, no momento em que adotam, porque eu li isto, e os romanos porque os romanos são muito bons, é quando são derrotados a adaptar-se. As últimas
artigos que eu tenho lido, e não é propriamente ali do historiador da esquina, é que quem introduz o sistema manipular e a legião como ela é, não são os romanos, mas são os samnitas. A implicação que isto tem é que o guerreiro samnita não é o hoplita grego que eu referi há bocado, que se sentir isolado não é propriamente o melhor dos guerreiros, porque está dependente sempre do camarada do lado. Não. Se abrem quadrículas, o samnita, estamos a pressupor que a sociedade samnita tem uma sociedade organizada militar, sim, mas que também aposta bastante na formação individual de combatente. Porque a formação manipular, o exército samnita é profissional? Já não é, era o que eu ia perguntar. É um direito e um dever? Ou já é o facto de introduzirem um sistema tático que exige muito mais indica aqui uma tendência profissionalizante da estrutura militar. Exatamente. E o que é que vai caracterizar um pouco os samnitas? Repare, eu vou-lhe caracterizar assim, arriscando a confiar nos estudos que são feitos sobre a civilização samnita, ou sobre o povo samnita, usam o scutum do tipo celta ou do tipo samnita, ou mesmo itálico, que é o scutum que vai equipar a legião romana. Que é ainda estamos a falar do oblongo, vai aparecer a imagem, porque isto temos mesmo que apostar aqui muito na ilustração. Depois, esse escudo não engata da mesma forma que engata o oblongo, que é como ter uma série de caricas todas ali encaixadas umas nas outras. Não é um escudo feito para engatar uns nos outros, é um escudo feito para encostar e desencostar. Porque o oplon grego, ele, quando encosta, eles juntam-no fazendo uma muralha sobre... vão engatando uns nos outros, assim com uma ligeira sobreposição. O scutum itálico, e agora vamos a romano, itálico ou celta, não é feito para isso. É impossível. Porquê? Porque é uma superfície semicircular, longa, que chega a ter mais de 1,20 m de altura. Ou seja, quando se põe um scutum italo-celta do género primitivo, praticamente deixa-nos expostos à parte superior da cabeça, da superfície nasal, para o topo da cabeça, que está protegido por um elmo, e deixa-nos protegido o corpo até abaixo dos joelhos, tendo umas grebas. Portanto, o samnita, a certa altura, está protegido de uma forma quase total. Qual é o tipo de armadura do samnita? Não se sabe muito bem, mas possivelmente até seria... Com o scutum daquele tamanho, usariam algo que os tornava... O que era o peso do scutum era compensado pela ligeireza da proteção individual. Sim. Então vamos ter algo, isso sim que aparece na arqueologia, o pectorale. E o que é o pectorale? Ou decorado ou menos decorado, e que aparece inclusivamente na própria Península Ibérica. O pectoral aparece na Península Ibérica em zonas de influência, digamos assim, do Mediterrâneo, não digo romanas, ou de todas estas civilizações. Aparece nos celtibérios, vestígios arqueológicos disso. Mas aparece na Itália, em escavações, eu cheguei a ver isso no museu em Génova, ou em Milão, o pectorale, que são 3 círculos, ou uma placa metálica que se limita a proteger aqui, enquanto que o grego dizia tórax, ou linotórax, e protegia o tórax na íntegra, aquele pectorale é o próprio nome indica. Protege o peito. Estocadas de lança ao peito. Porque todo o resto está protegido. Sim. Há especulação se há pectorale atrás ou não. Não lhe sei dizer. Mas que ele é preso por correias e vem a estar atrás, até pode ser uma argola aqui que congrega todas as correias que vêm entre o ombro e a cintura. E depois temos os tipos por exemplo, há muita ilustração recente de excelentes ilustradores que representam o samnita com o ático, o elmo ático, que também vamos ter a imagem. A espada também poderia ser o xiphos grego. Ainda não tinham chegado à Península Ibérica para saber, os romanos, para saber o que era o gladius hispaniensis. Depois vai ter algum efeito sobre os gregos na Batalha de Pydna. Como é que eles se vestem? Se calhar de forma até colorida. Nós estamos sempre a pensar túnicas de uma cor só. E se as túnicas se fossem realmente com feitios, aplicações? Estamos sempre a pensar que é uma roupa militar que tem que ser algo ali. Não.
Estamos a falar das questões simbólicas. E agora vem, se calhar, a cerejinha no bolo sobre os samnitas. O dardo. Ou seja, o hoplita grego e romano baseia-se no escudo redondo e defende-se e pica com a lança. Eu estou sempre a fazer isto desde muito, parece que estou aqui no ginásio. E de repente, tenho artigos que me dizem que os samnitas, possivelmente, foram os inventores do pilo. Ou seja, daquela lança, ou do dardo, ou utilizaram formas primitivas de dardo, em que uma parte, 2/3, é o contos, ou o haste de madeira, 1/3, e não estou aí para 50% do pilo romano. O outro terço é uma ponta metálica, com, em vez de termos aquela grande folha de uma ponta de lança, temos é a mesma coisa que ter uma ponta de dardo, e temos dardos de arremesso para quê? Para inutilizar o escudo adversário ou atingir o adversário a pouca distância. Isso o que é que infere? Infere que o samnita, eu não estou, hoje estou a tirar um bocado de protagonismo aos legionários, tenham paciência, vão ter o seu tempo. O samnita, continuando nesta questão do samnita, e possivelmente outros povos, digamos assim, itálicos, dentro da esfera de influência dos samnitas, porque atenção que eles têm esfera de influência. Volscos, por exemplo, também. Depois eu tenho um grande escudo. Depois de me livrar do dardo... Preciso ter uma arma O que é que eu vou-me socorrer? A espada. Isto o que é que significa? Significa que eu vou ter que ser uma pessoa muito bem treinada no uso do escudo e da espada. E onde é que isto vem ter ao vestuário? Isto significa que se eu vou ter que me movimentar mais do que numa falange em que me limito a andar em frente e cujo meu vestuário se confina a proteger-me atrás de um escudo e tenho um linotórax e um capacete que me tenta proteger dos impactos de setas, etc., fundas, atenção, estava-me a esquecer que uma pedrinha de uma funda faz-me dói. Isto, um samnita teria que estar, não poderia estar demasiado pesado para se movimentar com alguma liberdade. E se são os samnitas que introduzem um sistema em que a falange de repente é cortada como se fosse olha, está a ver quando se faz um brownie, corta só os quadradinhos para se fazer os brownies? Esta foi nova, pessoal. É como pegar num bolo daqueles quadrados e cortar os quadradinhos e pôr num tabuleiro de xadrez. Temos os quadradinhos, ao tipo bola de carne. Isto está a ir a não é para cortar, é o adiantado da hora. Mas então, temos aquela quadrícula abre e fecha. Ela acerta um manipular, uma formação manipular, pode-se transformar numa falange de um momento para o outro. Tem que os seus homens terem o treino suficiente para quando o nacional fechar essa quadrícula. Isto, em termos de vestuário militar, tem que haver algo que lhes permita mobilidade. Não podem estar excessivamente pesados, senão não se mexem. Se as pessoas já viram ou vão ver a imagem de um scutum, pensam que coisa tão pesada. Eu já peguei em reconstruções de scutum. Não é pesado, pesa-se, porque aquilo é feito um scutum, italo-celta, é feito através do layering, de ripas de madeira em layer, umas assim, outras assim. Portanto, ripas assim, à largura, ripas ao comprimento, cobertas a couro. Eu já peguei numa réplica muito bem feita e pesava 5, não chegava aos 6 kg. Não tinha porque também isto também não é líquido. Normalmente são reforçadas a couro fervido à volta e não, muitas vezes aparece com uma espécie de um ar metálico à volta. Pode ter existido. O scutum não é nada que seja excessivamente pesado. Portanto, desde o momento em que o guerreiro ou o soldado o maneja à sua frente, ele está sempre protegido e vai abrindo oportunidade para usar a arma. Seja para tirar o dardo, o que ele não pode estar é excessivamente pesado em termos de blindagens. Ele já não pode andar coberto de placas metálicas como andariam, por exemplo, os persas com cotas de escamas pesadíssimas e que lhes retiravam a mobilidade. Isso vai acontecer mais à frente no período romano, mas também, digamos que assim, os paradigmas da guerra são diferentes. Sim. Ou seja, este hoje o nosso programa é o vestuário militar que entra no período clássico em confronto entre o pesado, ou digamos, a relativa pouca mobilidade ou flexibilidade da falange, mas mesmo assim que não permite que um atleta ande excessivamente
mas que ainda pode andar equipado um bocadinho de cima a baixo, porque só anda numa direção, e a introdução do sistema manipular dos samnitas e que vai para o período romano, que ficará para outro programa, certamente, mas que não permite, de maneira nenhuma, que haja um excesso de vestuário no soldado, porque ele precisa de se poder mexer com facilidade. Ele precisa de se poder deslocar, afastar-se do seu companheiro 1 metro ou voltar a juntar-se rapidamente. E as pessoas pensam, mas 1 metro... Podem estar, experimentem estar em 2 horas de batalha, ou 3, e pesadamente vestidos, e o metro parece 1 quilómetro. Quanto ao polita grego, se afastasse da falange, estava Aliás, praticamente... desmanchava a falange. Exatamente. Corria logo o risco de... Não podia. Nem sequer tinha aquela capacidade de se defender por si, não é? Começamos a verificar que estes não romanos, ainda não são os romanos. Itálicos. Os itálicos já os povos itálicos. Já têm esta capacidade de se defenderem por si só. Criar novos sistemas militares. Aqui estamos um bocadinho, hoje nós avisámos as pessoas que se calhar iam cair aqui, ou íamos tentar fazer aqui cair modelos. Roma tem o mérito de congregar as inovações que surgem na Itália e de operacionalizá-las e até de criar uma metodologia muito clara acerca do empenho e da tática. Mas as pessoas vão contando que nós vamos desenvolver Roma. O legionário não vai andar com as túnicas todas iguais. Possivelmente não vai andar com capacetes todos, capacetes, elmos, cassis, exatamente iguais. Cleópatra, Elizabeth Taylor e o resto dos romanos, não. Nem Ben-Hur, também não. Eu vou dizer muito franco, eu até hoje não consegui ver um filme, mesmo uma série, que fosse exatamente accurate sobre isso. Não. Eles têm tendência todas a colocá-los... São todos precisos da mesma forma. Mas há uma razão para isso e vai ficar para o próximo programa. E tem a ver com os meios e com as verbas para os filmes. É que é preciso alugar... Deve haver aí alguma grande multinacional que aluga tudo quanto é material romano para qualquer filme e depois começamos a ver os mesmos materiais dos filmes. Nem a Rome, filmes. que era muito boa... Tinha falhas. Teve essas falhas. Tinha falhas graves e que não havia necessidade. Mas pronto, isso será conversa para o próximo programa. Para o próximo programa. Não vamos continuar com os romanos. Não se esqueça. Roma invicta. Volto a lembrar, como sempre lembrar, não quero demais. Subscrever o canal, deixar gosto, comentar, porque isso. E sugestões. Deixarem-nos sugestões de temas. Temas ou até assuntos dentro do próprio tema. Exatamente. Eu tive uma sugestão. Haverá um programa, também vou mesmo terminar, em que eu até terei que pedir licença às pessoas, porque temos muitos bons uniformologistas neste país. Eu quero ter a licença de falar neles, porque temos agora a proteção de dados, mas vou pedir às pessoas. Porque temos em Portugal excelentes uniformologistas a fazer excelente trabalho. E isso é algo que é muito interessante e entra em muitas áreas do conhecimento e não só necessariamente da história militar. Por isso, Paulo, vamos deixando estes desafios. Sim. Para não sermos duas bolas a pregar no deserto. Exatamente. Sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Muito obrigado. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.